Olá, quero compartilhar com vocês o que está escrito lá no livro de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao verso 14. A primeira epístola de Pedro foi escrita 64 depois de Cristo, e Pedro se preocupou nessa época em falar com os presbíteros, primeiramente, para alertá-los da necessidade deles cuidarem do rebanho de Deus com amor, sem interesse outro que não seja o amor, sem ambição, sem vaidade, porque esse rebanho é de Deus, essa obra é de Cristo, para que eles se lembrem dos ensinamentos de Cristo, para que eles façam a vontade de Deus e que façam isso com o verdadeiro desejo de servir e não de serem servidos. Pedro também alerta os jovens para que não se esqueçam de considerarem e ouvirem os conselhos dos mais velhos, para que eles não se percam. Ele alerta que o diabo ruge como um leão ao redor das ovelhas de Cristo, pronta para abocanhá-las, mas ele também dava ênfase que todas as nossas preocupações devem ser depositadas aos pés de Cristo, que Deus cuida de todas as coisas, de todas as nossas preocupações. Naquela época em que o imperador Nero acusava os cristãos de rebelião e acusava os judeus de causarem a destruição de Roma, houve uma grande perseguição à igreja e era proibidas as reuniões, as orações e as comunhões entre os cristãos. Por isso Pedro se preocupou com a ajuda de Silas a escrever essa carta às igrejas que estavam mais afastadas, e ele sauda as outras igrejas com a saudação da igreja que está em Roma, alertando para que todos permaneçam firmes, pois todos estão juntos no mesmo sofrimento, na mesma perseguição. Havia uma guerra civil que destruiu Roma, que destruiu Jerusalém, e onde os principais acusados dessa guerra civil eram os judeus. Essa perseguição foi muito grande e ela pode ser comparada com os dias de hoje, com a perseguição política que hoje em 2020 existe, a perseguição social, mas também nos faz recordar do que Pedro falou: o nosso inimigo não é carne, o nosso inimigo é as trevas, uma guerra espiritual de trevas contra a luz. Então nós devemos permanecer firme. A liderança da igreja deve se atentar ao rebanho de Deus, não deixar que ele se espalhe, não deixar que se disperse, que desanime, pois nós sabemos muito bem que foi declarado como serviço essencial à igreja, o serviço da comunhão, da reunião, e isso novamente foi suspenso. Então muitas pessoas estão desamparadas emocionalmente e espiritualmente. Isso é um cuidado que toda a liderança da igreja deve ter, para que, assim como Pedro fez, usando Silas, usando as cartas da época, chegassem esses conselhos, esses bons ânimos, essas cartas de esperança à igreja, que isso permaneça firme no meio de nós, firme no meio da liderança, e assim permaneceremos unidos em comunhão e cada vez mais forte, resistindo, evangelizando e aguardando a volta de Jesus. Amém?